Ruas só para moradores. Conheça o projeto polêmico aprovado pela Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Intercâmbio cultural e muita troca de conhecimento. Pesquisadores de vários lugares do mundo debatem desenvolvimento regional na Unisc. É a vez do basquete na série Lances da Memória. Isso e muito mais agora no Unisc Notícias. Fique conosco. No mês passado, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul um projeto de lei polêmico, o fechamento do loteamento Caspari, que fica no bairro Higienópolis. O projeto foi um pedido dos moradores, que estavam incomodados com a presença dos jovens que se reuniam no local durante os finais de semana. Olhando assim, parece um lugar tranquilo, pelo menos durante o dia, mas basta anoitecer para acabar o sossego. Isso é o que alegam alguns moradores do loteamento Caspari. Imagens de câmeras de segurança de algumas casas do bairro mostram que durante a noite, e principalmente nos finais de semana, muitos jovens vão até o local para aproveitar uma das vistas mais bonitas da cidade. O problema é que, por causa do barulho, alguns moradores queriam o fim dos encontros. A solução foi pedir para fechar o loteamento. Primeiro se tentou toda a questão administrativa de controle de fiscalização por parte da brigada da Polícia Municipal, mas não houve retorno, não se conseguiu um êxito nessas medidas, né? Então, uma segunda e última possibilidade foi com relação ao fechamento, para que eles tivessem um descanso, né? O projeto foi parar na Câmara de Vereadores e no dia 17 de agosto o fechamento do loteamento foi posto em votação e aprovado por unanimidade. As razões desse projeto ter vindo da casa, elas são vergonhosas, né? Por quê? Porque havia ou ainda há, né, prática de atos não condizentes de uma vida em sociedade em alguns pontos dentro do loteamento. Os moradores já tentaram de diversas formas coibir, muitas vezes práticas, como nós falamos, de bebedeira, enfim, de desordem, de sujeira, né? Inclusive questão de segurança também. Tentaram resolver o problema com os diversos órgãos e não obtiveram êxito. Razão pela qual solicitaram, então, que o Executivo Municipal enviasse um projeto de lei à Câmara de Vereadores restringindo o acesso a determinados pontos do loteamento. O comandante da Brigada Militar de Santa Cruz do Sul garante que não há registro de crimes e discorda da decisão. Não temos em nenhum bairro de Santa Cruz justificativa para fechá-lo e que esta justificativa seja a gravidade dos crimes que aqui estão acontecendo. Sugiro ao poder público que regulamente um lugar e dê ampla divulgação, que aí não vão pegar seus carros e vão ficar conversando até a hora da madrugada perto da casa dos outros. E também não permitirá com que outras pessoas, com outros intuitos, usem essa perturbação do sossego público para fechar condomínios e para, quem sabe, até lucrar com isso. O fechamento não vai ser total. Uma parte da rua Adolfo Caspari ficará aberta, assim como a rua Ernesto Mendler. Nessas vias o acesso será livre. O fechamento será em 2 cruzamentos. Um portão ficará no entroncamento da rua Adolfo Caspari com a rua Ernesto Mendler. Outros 2 ficarão na rua Walter Brand. Aqui ficará um dos portões que dará acesso ao loteamento Caspari. Durante o dia, todos os portões ficarão abertos. Com isso, qualquer pessoa poderá ter acesso ao local. Mas durante a noite, todos os portões serão fechados. Com isso, apenas os moradores e pessoas autorizadas por eles que poderão acessar o local. Os horários de fechamento ainda não foram definidos, mas pelas ruas do município, a aprovação do projeto divide opiniões. Eu acho irregular, não concordo, porque lá existem moradores educados, íntegros, né, cultos. O que eu acho que deveria ter é um controle maior da fiscalização e das próprias pessoas que residem no local. Olha, o conhecimento que nós temos, eu acho que foi justo, né? Porque toda a área privada que nós temos, onde tem pessoas que querem buscar a sua área de sossego, essa área de tranquilidade, muitas vezes não pode ter esse setor de corrida de carro, de bagunça. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar, né? A favor. É que eles fazem um pouco de bagunça lá, o pessoal que chega de noite para descansar, sabe?
E eu já também moro lá próximo, né? E a gente vê o barulho que faz ali, não tem como descansar mesmo. Eu achei justo. Porque você imagina tu com uma bagunça na frente da tua casa, domingo, sábado de noite, né? E aí o cara paga imposto, paga IPTU, eu sei onde é que é, né? Eu não acho justo, tem que fechar mesmo. Disseminação de conhecimento e a promoção de intercâmbio cultural. Esses foram alguns dos objetivos de um evento realizado na Unisc durante essa semana, que contou com a participação de palestrantes e pesquisadores de instituições do Brasil, Argentina, México, França e Portugal. Sotaques variados. Foram ouvidos durante o 7º Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional, que aconteceu aqui na Unisc. O tema central dessa edição foi a globalização em tempos de regionalização, repercussões no território. Buscando internacionalizar os debates, foram trazidos diversos profissionais de vários países, agregando conhecimento para o seminário. A produção do conhecimento, ela é internacional, né? Então, é fundamental no processo de qualificação das discussões que a gente esteja em constante interação com os principais centros de produção do conhecimento no mundo, né? E na discussão do desenvolvimento regional, a gente busca trazer exatamente pesquisadores que são expoentes, né, da discussão para que tragam para cá suas reflexões e dessa forma qualifiquem, né, ajudem a qualificar também a nossa reflexão aqui. Para a pesquisadora Sara Araújo, de Portugal, a participação nesse seminário é importante para que se possa dividir e compartilhar experiências. Eu acho que o cenário da região aqui, quando se fala da região, se falarmos de Rio Grande do Sul ou se falarmos mesmo aqui das questões locais, há uma série de questões a nível mundial e uma série de modelos de desenvolvimento e de para onde nós devemos seguir e o que é que nós devemos fazer, que eu acho que nos interessam em diferentes partes do mundo. Eu penso que as discussões que nós trazemos e sobretudo quando nós fazemos estes debates internacionais poderão ser sempre importantes numa lógica de aprendizagens recíprocas e de aprendizagens norte-sul. Aquilo que eu trago, obviamente, de todo e pela fala que eu fiz, acho que é muito claro, não é uma receita sobre aquilo que é um desenvolvimento, é um questionamento sobre como é que podem ser feitas novas formas de pensar e como é que pode ser feita a transformação social. O seminário contou com a participação de estudantes, professores e pesquisadores da área e foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc. A Unisc e esse programa tem um papel de protagonista na discussão sobre desenvolvimento regional no país todo. É uma grande responsabilidade que nós temos, né? Mas nós a assumimos e a levamos muito a sério, né? Então, o trabalho que a gente faz no programa aqui, no mestrado e doutorado, ele vem alicerçado, né, dessas discussões, dessa interação toda que também os seminários proporcionam. Desde a semana passada, começamos a mostrar aqui no Unisc Notícias algumas produções de alunos de jornalismo e produção em mídia audiovisual. Na série Lances da Memória, você conhece um pouco da história de ex-atletas que conquistaram projeção nacional. No episódio de hoje é a vez do basquete, com o campeão brasileiro de 1994, Cruxem. A produção é dos acadêmicos Cristiano Silva e Luiz Gustavo Finger. Eu, como todo atleta, todo garoto, era apaixonado por futebol. O meu segundo grau foi no colégio estadual, chamado Gustavo de Mendonça, e o meu professor de educação física era o Luiz Felipe Scolari. E eu, para variar, fui tentar uma vaga na seleção de futebol do colégio, treinado pelo Luiz Felipe Scolari. E acabei sendo cortado, é lógico, até porque ele olhou para mim e disse: pô, Magrão, vai tentar voleibol, vai tentar basquete com o Crespo. E aí eu fui tentar basquete com o professor Crespo e, na realidade, foi ali que foi um dos meus primeiros contatos com o basquetebol dentro da educação física, dentro da escola. Mas no ano seguinte, comecei a jogar basquetebol e aí sim, comecei a treinar no clube e tudo mais.
E engraçado, até porque eu conto isso na história do meu livro, que um final de semana, 3 graus, a temperatura negativa em Caxias do Sul, era uma sexta-feira, e eu fui bater bola. E quando eu entrei, o guarda olhou para mim e falou assim: ô Magrão, tá fazendo aí? Eu vim treinar basquete. Meu amigo, sexta-feira, 8 horas da noite, tá quase 3 graus negativo, tá nevando na rua. E ele acendeu 2, 3 luzes, eu peguei uma bola e comecei a bater bola sozinho. E naquele dia eu prometi para mim mesmo que se eu continuasse no basquetebol, eu queria virar um jogador profissional. E foi no final desse ano, de 1980 para 81, eu recebi uma convocação para a seleção brasileira da minha categoria. O que o técnico era, o assistente técnico era o professor Ari Vidal, eu já fui conhecê-lo nesse primeiro momento. E já em São Paulo eu já recebi 300 convites. Mas eu acabei recusando, com um pouco de receio, né? Afinal de contas eu era garoto de Caxias. E eu acabei acertando um contrato semiprofissional para ir para Sojipa, onde que eu fiquei de 1981 até 1984. E em 1984 para 85, sim, aí eu recebi um convite para jogar profissionalmente no Flamengo e aí realmente eu alavanquei minha carreira. A seguir tem a última reportagem da série sobre direitos humanos da Rede Prosa. Já voltamos.